Olá! Nesse vídeo iremos abordar sobre uma nova visão do glicocálix, produzido pelos alunos Evelyn Martins, Gabriel Gomes, Isadora Cópio, Lucy Caterine e Monique Cardini, como prática pedagógica como componente curricular da matéria Biologia Celular no semestre 2021.1, ministrada pelos professores Luciane Perazzolo e Rafael Rosa, na Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui, além de uma breve explicação sobre o que é composto o glicocálice, trataremos sobre temas como suas principais funções e exemplos de aplicações práticas como problemas que podem vir a ser resolvidos com o estudo desta complexa estrutura. O glicocálix, ou glicocálice, do grego glix, doce, e do latim calix, casca ou envoltório, é uma densa estrutura que envolve as células. Como o próprio nome sugere, é uma camada composta por carboidratos, como glicolipídios, açúcares e oligosacarídeos, glicoproteínas e proteoglicanos, diferentes conjuntos de proteínas ligadas a glicanos, que podem ser encontrados presos diretamente aos fosfolipídios ou às proteínas da membrana plasmática pelo lado extracelular, formando assim uma capa com muitas ações benéficas para as estruturas integrantes, tanto do reino animal quanto de muitos seres do reino protista. Em todas as células do corpo humano, o glicocálice exerce funções vitais, as quais tentamos explorar com mais detalhes a seguir. O glicocálice é uma camada de carboidratos que age na proteção da célula contra estresses físicos do meio externo, também promovendo hidratação à superfície celular. Ele protege a célula, impedindo que substâncias nocivas a adentrem e permitindo que nutrientes entrem facilmente. O glicocálice é formado por oligo e polissacarídeos e fica ligado covalentemente tanto a lipídios quanto a proteínas. Além disso, é responsável pelo deslocamento de células móveis, como por exemplo os leucócitos, conferindo lubrificação através da absorção da água e assim facilitando a passagem por espaços estreitos. Pode-se citar também, como função, o reconhecimento entre as células e a adesão, que impede ou permite que células se unam, podendo formar tecido. Nesse sentido, o glicocálice desempenha papel fundamental em processos de transplante de órgãos. Quando existe o contato entre o glicocálice de duas células, é desencadeado o processo de inibição por contato, que cessa o processo de divisão celular em ambas as células. No caso de uma célula cancerígena, essa função se encontra deficitária, promovendo divisões anormais e alguns outros processos na célula, como secreção de substâncias. O glicocálice é capaz de criar um microambiente especial para permitir a sobrevivência da célula, por apresentar força iônica, pH e carga elétrica própria. Nesse sentido, o glicocálice é capaz de repelir vírus, sabendo que tanto o glicocálice quanto os vírus apresentam carga negativa. Além disso, ele também participa ativamente de diversos outros processos, como degradação da lactose com o auxílio da enzima lactase, dá início à junção do óvulo com o espermatozoide e sendo uma barreira de difusão a partir do peso molecular. Sabendo disso, no glicocálice de algumas células humanas existe a presença da AC2, uma proteína transmembrana expressa na superfície de diversas células do nosso corpo, como o epitélio do sistema respiratório. Essa proteína é a porta de entrada para o vírus SARS-CoV-2. Esse vírus é causador da Covid-19 e possui em sua estrutura glicoproteínas spike, ou S, que são capazes de se ligar nas células humanas. Essas proteínas virais se ligam na AC2 e conseguem entrar na nossa célula. Depois de infectado, nosso organismo começa a produzir anticorpos que se ligam na proteína S do vírus e dificultam que os receptores AC2 sejam acessados, impedindo a contaminação da célula. Outras funções super importantes do glicocálice são a contribuição para a homeostase e modulação vascular. Além de atuar como uma barreira permeável seletiva, ele também evita a trombose microvascular e regula as interações das células endoteliais com as células do sistema imunológico, modulando a adesão dos leucócitos e as respostas inflamatórias do nosso organismo. Além disso, o glicocálice endotelial vascular é responsável pela sinalização de mecanotransdução, sendo fundamental para a produção adequada de óxido nítrico, que faz o controle redox. As células endoteliais fornecem uma superfície crucial nas defesas do indivíduo, produzindo citocinas inflamatórias e espécies reativas de nitrogênio,
contribuem para as respostas imunológicas contra infecções virais. No entanto, quando são produzidos de forma inadequada ou excessiva, eles interrompem o funcionamento dessas células e a função vascular. Visto que o glicocálice endotelial é um dos componentes superficiais das células mais sensíveis a redox, isso pode gerar grandes prejuízos ao organismo. Um estudo publicado com o objetivo de testar a eficácia da heparina, um medicamento anticoagulante, demonstra que a produção de citocinas e a geração de espécies reativas de oxigênio associadas à Covid-19 geram um desequilíbrio redox, levando à degradação do glicocálice, que é liberado por conta da perturbação sofrida por esse processo, o que aumenta de forma considerável o risco de acidentes cardiovasculares. Com a utilização do plasma de pacientes com Covid-19 em pacientes saudáveis, foi concluído nesse estudo que ocorre a liberação do glicocálice e o desequilíbrio redox no endotélio das células quando há a presença do vírus, e que o tratamento com a heparina inibe potencialmente a ruptura do glicocálice, podendo ser bastante efetivo para evitar situações de parada cardíaca, por exemplo. Além de todas as funções do glicocálix, ele também tem relação com o controle da morfologia das células. Resumidamente, morfologia é a configuração, a estrutura externa da célula. Sabe-se que as membranas celulares podem adotar uma variedade de morfologias. Inicialmente, acreditava que a função dessas alterações seria apenas para aumentar a área de superfície da célula, por uma melhor absorção e secreção. Entretanto, essas saliências de membrana são relevantes em processos como vigilância de antígenos, desenvolvimento de tecidos, sinalização celular e formação de vesículas durante a progressão do câncer. Através de estudos do grupo do cientista Matt Passek sobre o efeito da morfologia da membrana, verificou-se que o processo de tubularização da membrana pode ser induzida por componentes do glicocálix, entre eles a mucina, muito utilizada nos estudos desse assunto. Algo importante da regulação da morfologia da membrana celular é que frequentemente o glicocálix atua por meio de interações físicas, como efeitos estéricos, aglomeração molecular, efeitos eletrostáticos, exclusão de tamanho, entre outros. São fenômenos que desempenham um papel fundamental na biologia do glicocálix. Cada instância desses fenômenos exercem uma pequena força no sistema, mas se somadas formam uma força total significativa. Vamos entender um pouco mais da relação do glicocálix com o câncer. Uma das funções importantíssimas do glicocálix é a chamada inibição por contato. O câncer é uma doença decorrente da divisão celular anormal e descontrolada. Vamos entender melhor como isso ocorre. Existem vários tipos de células, tem as do fígado, da pele, do pulmão e assim por diante, e elas crescem separadamente, e cada grupo apresenta seu tipo específico de glicocálix. Bom, quando células de um mesmo tecido fazem contato entre si, o glicocálix emite sinais químicos para que a adesão celular seja interrompida, e é exatamente esse mecanismo, denominado como inibição por contato, que, quando perdido ou modificado, ocasiona o crescimento desordenado da célula, formando assim o tumor. Como já dito, o glicocálix está presente em todos os seres vivos, e eu achei interessante observar ele fora da espécie humana, no filo mais diverso de todos os seres vivos atualmente, os artrópodes. Além das funções primárias, o glicocálix possui outras funções em muitos artrópodes. Junto à membrana peritrófica, que blinda o trato digestório desses artrópodes contra grande parte de parasitas em potencial. Essa blindagem também impede que esses insetos e artrópodes sofram dano de alimentos digeridos. A malária é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, que usam mosquitos do gênero Anopheles como vetores. Mas o que será que a malária tem a ver com o glicocálix? Graças à seleção natural, os protozoários do gênero Plasmodium conseguiram passar pelas defesas naturais dos mosquitos que usam o glicocálix como uma blindagem para seus tratos digestórios. Os protozoários, eles usam o gênero AG-MUC1, que é o gene responsável por repelir os parasitas, como se fosse um farol, um alvo para que o protozoário reconheça aquele hospedeiro como hospedeiro ideal. Isso explica porque o mosquito da dengue, que é de outro gênero, não consegue transmitir malária, e porque o mosquito da malária não consegue transmitir dengue.
Algumas curiosidades, então. O vírus da dengue ele possui então uma relação dependente de componentes do glicocálice do corpo hospedeiro, baseando-se nos compostos justamente do glicocálice para induzir vazamento vascular da célula que ataca. O trematóide e máscula elongata mimetiza carboidratos do glicocálice do seu hospedeiro, que é um gastrópode, uma lesma, para conseguir passar pelas defesas do mesmo e acabar infectando. Outra coisa é que o glicocálice ajuda na regulação de proteínas da membrana, que é muito importante para processos como a fagocitose. Por último, o glicocálice pode ser usado como imunoterapia para o câncer, ajudando o corpo a combater a proliferação de células cancerígenas. Essas são nossas referências. E muito obrigado.